Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso segundo dia de evangelismo do Ministério da Mulher. Estamos aqui em tão boa companhia, a sua companhia e a companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui novamente. Hoje nós vamos falar de um assunto muito, mas muito interessante. Ontem nós falamos que nos sentimos deslocados neste mundo. Pois bem, hoje nós vamos falar qual é o destino e o percurso a ser traçado, ok? Percebemos também que para que eu possa ter paz, eu preciso estar bem juntinho ao Senhor Jesus Cristo. Ele venceu as dificuldades. Eu também vou vencer e você também vai vencer. Pois bem, Jesus havia escolhido os 12 discípulos. Ele já tinha escolhido os 12 discípulos e ele mantinha contato íntimo com a multidão. Ele gostava de estar na multidão, entre a multidão. Jesus tinha o hábito de estar perto das pessoas. Ele gostava de se relacionar com as pessoas. E ele gostava também de estar com aquelas pessoas, mas o jeito de Jesus, acolhedor e gentil, fazia aquelas pessoas se sentirem bem também. Aliás, só a própria presença do Senhor Jesus já deixava as pessoas tranquilas, felizes, por estar do lado do Senhor nosso Deus. Em Mateus 4:24, fala a respeito de uma das primeiras pregações de Jesus. É aquela famosa pregação que eu acredito que todos vocês já conheçam. É a pregação do Sermão da Montanha, que está lá em Mateus 4. E dentro deste sermão, Jesus ele prega sobre o conceito do reino dos céus. No Sermão das Montanhas, ele começa a mostrar para as pessoas o conceito do reino dos céus. E nele, Jesus mostra realidades que o crente, que aquele que crê, pode viver enquanto estiver aqui na terra, mantendo seguras promessas relativas à eternidade. Então, eu posso fazer desta terra um pedacinho do céu. E Jesus mostra o caminho para a gente. Na verdade, Jesus é o caminho. E ele fala a respeito das promessas relativas à eternidade, e neste sermão ele também mostra como o crente deve viver, quais são os passos que eu devo trilhar para que eu possa realmente alcançar a vida eterna. Como se já estivesse para refletir, pensemos nisso para reflexão. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Mateus 4, está descrito várias passagens, mas hoje nós vamos nos ater em Mateus 7, versículos 13 e 14. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia neste momento. Caso você não estiver com a sua Bíblia aí, vá buscar, dá uma corridinha e vá lá buscar a sua Bíblia, para que você possa acompanhar a nossa reflexão. Mateus, está em Mateus 7, os versículos 13 e 14. Ok? Então, hoje estamos falando de percurso, destino e percurso. Mateus 7, capítulo é o 7, versículos 13 e 14. Está descrito: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Feche os seus olhos. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui a refletir sobre a Tua Palavra. Acabamos de ler a Tua Palavra. Ó Pai amado, que possamos compreendê-la, que possamos colocá-la em nossos corações e que possamos fazer dela a Tua verdade, a nossa verdade. Ó Deus, me use para que eu possa falar imbuída do Teu Espírito Santo e que possamos a partir daí transformar a vida de muitas pessoas. Por Jesus te imploro, ó Pai. Amém. Viram? A leitura de Mateus 7, 13 e 14 fala a respeito de uma passagem que Jesus sempre falava através de parábolas. E ele mostrou para o povo que existiam dois caminhos. Então vejam bem, nestes versículos, duas estradas,
ele nos dá várias direções, vários conselhos, várias orientações. O que eu posso tirar desses 2 versículos? A primeira ideia das 2 estradas ou dos 2 caminhos nos faz pensar que, se existe 2, eu posso escolher um, concordam? E se existem 2 e eu posso escolher um deles, aqui está, dentro deste raciocínio, o livre-arbítrio. Porque se tivesse que ser uma direção só, se Deus fosse Deus arbitrário, ele diria, entre pela porta estreita. Acabou. Você não tem decisão a tomar. Mas ele disse, entrai pela porta direita, porque larga é a porta. Olha, entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Então, estreita é a porta que encaminha para Deus. Mas larga é a porta que encaminha, que direciona para a perdição. Então, a primeira lição que eu tiro destes 2 versículos é que existe uma liberdade de escolha. Apesar que, quando a gente lê a primeira palavra do versículo 3, está descrito, entrai. Ele não diz assim, olha, veja bem, olha, tem essa estrada estreita aqui, ó, se você achar melhor entrar, não. Ele diz claramente, entrai, este é o caminho que você deve seguir. Mas existe a estrada espaçosa, que muitos a pegam, mas é o caminho da perdição. Então Jesus está mostrando claramente, olha, entrai pela porta estreita, porque este é o caminho que vai te levar à eternidade. Mas existe a porta, ou a estrada, ou o caminho largo. Então existem 2 estradas. Você pode escolher qual que você vai seguir. É a primeira lição que nós tiramos destes versículos. Então existe uma oportunidade de escolha. Outra coisa, quando a gente fala de caminho e os 2 caminhos, as 2 estradas têm os mesmos itens. Todo caminho tem um início, tem a trajetória e tem o fim. Os 2 caminhos, as 2 estradas, têm o início, tem a trajetória que eu devo percorrer e tem o fim dessa trajetória. Percebam? Nos 2 caminhos tem, mas eu tenho o direito de escolher entre um e outro. Segunda lição que nós podemos tirar. Primeira é que existe a escolha, então nós temos o livre-arbítrio. Eu digo entrai, mas você pode ir pela estrada larga, eu digo, entrai. Mas você pode decidir ir pela estrada larga. Mas eu estou deixando claro que é melhor para você ir pela estrada estreita. Terceira lição que a gente tira. Este caminho simboliza a vida cristã. Jesus diz assim, entrai pela porta estreita. E Jesus simboliza a porta. A partir do momento que você recebe Jesus em seu coração, que você recebe Jesus e o reconhece como o seu Salvador, o seu mantenedor, aquele que deu a própria vida para que você tivesse oportunidade da vida eterna, ele é a porta de entrada. Então, entrai pela porta estreita, que sou eu. E a partir do momento que você entra na porta estreita, você deve ter uma trajetória, um caminhar, uma vida cristã, para que você possa chegar à eternidade. Então, esta é a terceira lição, ou a quarta lição que Jesus deixa para nós nesses 2 versículos. Jesus diz, entrai pela porta estreita, e esta porta simboliza o próprio Jesus, a experiência por meio de Jesus, o início de um caminho, e logo depois temos a trajetória, que é o caminho com Cristo, como eu já disse. Então, o caminho com Cristo. Eu entro pela porta, reconheço Jesus como meu Salvador, e aí a partir dali eu trilho um caminho com Ele, do lado dele. O apóstolo Paulo diz assim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio
do chamado celestial de Deus com Cristo Jesus. Está descrito em Filipenses 3,14. Depois, se você tiver um tempinho, você busque na tua Bíblia, Filipenses 3,14. Paulo diz, prossigo para o alvo. Quando eu digo assim, prossigo para o alvo, significa que eu estou fazendo um caminhar, que eu estou me organizando, que eu estou agindo para chegar em algum lugar. E Paulo diz, prossigo para o alvo. E esse alvo está relacionado ao chamado celestial de Deus. O chamado que Ele faz para mim e que Ele faz para você e que Ele faz para a sua família e que Ele faz para os seus amigos. É este chamado que Jesus faz para nós. Quando passo pela porta estreita de Jesus, inicio o caminho da vida cristã. Então a primeira coisa é reconhecer Jesus como nosso Salvador, o nosso mantenedor. Aquele que deu a própria vida para nos salvar. Aquele que disse para nós, olha, não se turbe o vosso coração, crede em mim. Eu vou, mas vou preparar um lugar para você. Ele fez essa promessa. Ele deu a própria vida por você. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecê-lo como o meu Salvador. A partir do momento que eu entro pela porta estreita, eu preciso caminhar com Ele. E como é que eu caminho com Ele? Eu caminho com Ele tendo um bom relacionamento, íntimo relacionamento com Ele. E como é que eu tenho um relacionamento íntimo com Jesus? Eu tenho um relacionamento íntimo com Jesus a partir do momento que eu tenho intimidade com a palavra dEle. E que eu tenho intimidade com Ele. Que eu tenho momentos de oração, momentos de relacionamento com Ele. Vejam bem, a própria fé é o início da chamada para o caminho. Eu preciso manter a minha fé. Eu preciso confiar. Independente das dificuldades que eu passe neste mundo, eu preciso confiar que existe um plano e um plano de salvação para que eu possa herdar a vida eterna. O próprio Jesus, ele diz assim, ó, eu sou o caminho. No início da trajetória, eu digo logo após a morte de Jesus, e quando começou as novas igrejas, e quando eu digo a nova igreja, a igreja que foi instituída pelos discípulos, e a igreja era tão unida, e eles não chamavam de fé, eles diziam assim, o caminho, né? O caminho. Nós temos um caminho para trilhar. Aí depois que a gente começou a usar o referencial como fé, não é? Então, a vida cristã pode ser chamada de o caminho. A própria fé, no início, nos tempos da igreja, lá nos primórdios da igreja, era chamada de o caminho. E depois que a gente começou a chamar de fé. Então, fé é o caminho que eu trilho ao lado de Jesus. Porque Jesus é o próprio caminho. Ele mesmo diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Será, então, que isso representa uma dinâmica na vida cristã? Será que a nossa vida cristã, ela tem que ser dinâmica e ela tem que ter um processo de ser desenvolvida? Que temos algo para alcançar e temos uma vitória final? Pois bem, Jesus fala de dois caminhos, dando-nos oportunidade de escolha entre trilhar o caminho largo, cheio de distrações, cheio de coisas que podem nos separar da presença do próprio Jesus. E um caminho e vejam bem, o caminho largo é um caminho muito utilizado, porque geralmente o caminho largo é um caminho fácil, um caminho que eu não preciso ter muitos princípios. Quando eu trilho no caminho largo, eu me desvio dos princípios que Jesus me ensinou. Eu me desvio dos princípios de humildade, eu me desvio dos princípios de honestidade, eu me desvio dos princípios de simplicidade. E a sociedade e aquilo que está
considerado como normal dentro da sociedade, passa a fazer parte da minha vida. Então não, a sociedade impõe que eu tenho que trocar celular todo ano, então eu vou trabalhar dobrado porque eu preciso acompanhar a sociedade, eu preciso trocar de celular. Então, mas a sociedade diz que eu preciso ter várias roupas, porque senão como é que eu vou fazer e vou à igreja e vou repetir uma roupa? Será que nós precisamos disso realmente? Né? Então, o caminho largo, ele coloca necessidades que muitas vezes nós realmente não necessitamos. Este processo de pandemia que nós estamos vivendo aqui, só para exemplificar, estamos aí praticamente há 1 ano e 3 meses presos dentro de casa. E neste processo de estar dentro de casa, quantas peças de roupas você precisou para viver 1 ano e 3 meses? Mas acontece que nós não estamos saindo de casa, sim, compreendo, não estamos saindo de casa, mas quantas peças você precisou? E quando você olha dentro do seu guarda-roupa, você observa que você tem mais de 20 peças para ficar em casa, sem contar as peças que você utiliza para poder sair. Percebam? Então, qual é a necessidade de acumular muitas coisas? Qual a necessidade de comprar coisas que às vezes a gente acaba nem usando? Então, o caminho largo, ele vai colocando valores que não têm significado nenhum para nós. Eu não estou dizendo que você não possa ter, não disse isso. Em nenhum momento eu vou dizer isso. Eu vou dizer que você precisa ter aquilo que lhe é necessário, aquilo que realmente vai ser necessário para a tua vida. Bom, vejam bem, o significado da nossa existência, como referimos anteriormente, ela deve ser pautada na simplicidade, pautada nos princípios e nos mandamentos que Cristo nos deixou. O caminho largo, ele nos distancia daquilo que é esperado, do bom relacionamento com as pessoas. Ele passa a nos mostrar que nós devemos ter vantagem diante do outro, segundo as intenções nas nossas ações e nas nossas atitudes, e vamos caindo em pequenas ciladas. Então você tem meia hora de intervalo no seu dia corrido, porque todos nós temos um dia muito cheio, muito corrido, muito cheio de atividades. E aí você tem meia hora para descanso. Então você quer aquela meia hora, você usa para assistir um filme. Mas não estou dizendo que você não possa. Mas aí quando você pega para assistir um filme, aí você emenda no outro, você emenda no outro, você emenda no outro. E aí quando você percebe, você passou 2, 3 horas descansando. Mas aí não dá tempo de se relacionar. Porque você aí já está cansado e você precisa dormir. E quando você vai dormir, você vai orar, você se deita para orar, porque você já está preparado para descansar. E você fecha os olhos para orar e você adormece porque você está cansado. Então, naquele dia, não houve tempo para relacionamento. Então, o caminho largo, ele vai nos colocando em ciladas. Em nenhum momento eu disse para vocês que vocês não podem. A questão é, tudo eu posso, mas nem tudo convém. Outra coisa que a gente precisa pensar também, limite. Eu preciso colocar limite naquilo que eu desenvolvo. Então é isso que nós precisamos pensar. O caminho largo, ele me faz perder o limite, muitas vezes, das minhas ações, que não vai prejudicar ninguém. Mas eu não estou falando do outro neste momento, eu estou falando do seu relacionamento com Cristo Jesus. Você entrou pela porta estreita, que é o nosso Jesus. Você precisa ter uma trajetória com Ele, para que ao final do caminho, você realmente possa alcançar aquilo que Jesus preparou para nós, que é a vida eterna. Quantas pessoas, ao final da vida, olham para a corrida que ela fez e olha que tudo aquilo foi em vão.
que para refletir e diz assim: se eu pudesse, faria diferente. Gastei praticamente toda a minha vida no meu trabalho. E hoje, quando eu olho para trás, eu não consigo enxergar a minha família porque os filhos cresceram e eu nem vi que crescer. Eu não tive momentos de lazer porque eu tinha que me dedicar completamente aos meus estudos, então eu nem vi a minha família. Volto a dizer, eu não estou dizendo que você não tenha que ter planos. Você não só deve, como precisa ter planos. Mas os planos, eles não podem estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que estar a sua vida, o seu relacionamento com Jesus. Estamos aqui de passagem. Nós não nos sentimos deste mundo, estamos deslocados. Então, para que eu possa estar no lugar que é o meu lugar, eu preciso manter o relacionamento com Jesus. Mas João destaca, o apóstolo João, ele diz assim, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Ele diz isso para nós. Está em 1 João, abra a sua Bíblia para acompanhar comigo. 1 João 2, 15 e 16. Olha o que João diz aqui para nós. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quando João fala a respeito que não ameis o mundo, ele não está falando. O que ele está dizendo é qual o valor e qual o significado que você dá às coisas do mundo. Primeira coisa que eu preciso, e que isso faz parte dos 10 mandamentos, Primeiro, eu amo a Deus acima de todas as coisas. E Jesus disse isso quando ele respondeu: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor que eu devo desenvolver neste mundo é amor ao próximo. Está disponível para o outro. Será que atualmente nós conseguimos enxergar tudo isso? Será que nós conseguimos enxergar essa devoção das pessoas umas para com as outras? Então, quando João faz essa consideração, João fala da ambição e da superficialidade nas relações, entre outras coisas que ele destaca aqui nestes versículos. Então, existe uma superficialidade, existe uma ambição por trás das relações que se faz com o mundo. Então, ele faz esse alerta: olha, quando você ama o mundo acima de tudo, alguma coisa está errada. Aqui são coisas materiais. O que deve prevalecer é o amor, porque Deus é amor. Mas João destaca para nós uma alternativa melhor. Então vejam bem, nós estamos falando de 2 estradas, de 2 caminhos que eu posso entrar pela porta estreita e eu posso entrar pela porta larga. Eu posso escolher porque Deus me permitiu ter o livre-arbítrio. Eu posso escolher. Mas João diz aqui para nós, em 1 João 5, 3 e 4, está descrito assim: existe uma coisa melhor para nós. Está descrito 1 João 5, versículos 3 e 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os seus mandamentos não são penosos. Eles me mostram claramente qual é a direção, o que eu devo seguir, o que é importante para eu fazer. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Nós não podemos permitir que o mundo traga ciladas para as nossas vidas. Nós temos que ficar atentos, vigiai e orai, para que você não caia em cilada, para que eu não possa cair em cilada.
Porque as ciladas não são grandes ciladas, são pequenas coisas que vão se organizando. E aí quando você percebe, não consegui orar hoje. Eu também estava muito cansada. Não consegui orar hoje, mas é também aquela série, eu começo a assistir às 7 horas, quando é meia-noite, então eu estou na série. Como que é isso? Na sua vida, na minha vida. São coisas para a gente pensar, repensar. Qual o caminho que você quer seguir? O caminho estreito ou o caminho largo? Em que porta que você quer entrar? Pela porta estreita ou pela porta larga? Você que decide, porque você tem o livre-arbítrio. Deus é tão bom que Ele permitiu que a gente pudesse escolher. Bom, vejam bem, em Mateus 11, 29, 30, Mateus 11, 29, 30, está descrito assim, eu já estou terminando. Mateus 11, 29, 30, está descrito assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tome esta decisão hoje. Se você tem no seu coração o desejo de tomar esta decisão, fique de pé aí onde você está. Incline a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua doce companhia. Ó Pai amado, nos ajude a fazer a melhor escolha, que é Jesus Cristo, e que possamos trilhar nos caminhos de Jesus e um dia chegarmos às mansões celestiais. Cuida, zela e protege, Senhor, das nossas vontades. Nos ilumina e nos dê porção dobrada do Espírito Santo. Por Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado por você ter deixado este espaço, este momento para estar aqui conosco. Obrigado pela sua companhia. Que você tenha uma boa noite de descanso e que amanhã possamos estar juntos novamente às 20 horas para dar continuidade ao evangelismo do Ministério da Mulher. Boa noite.